Olá, eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e gestão pessoal, e estou aqui para o terceiro episódio da série Desdobre e Organize. Roda a vinheta, diretor! Estamos aqui para mais um episódio desse programa Histórias de Vida que nos inspiram. Esse programa que alegra as suas quintas-feiras à noite. Vocês têm assistido, têm curtido, têm compartilhado com os amigos, tem muita novidade. E mais uma coisa, se você quer ouvir algum tema por aqui sobre organização, coloca aí para a gente saber, sugere o tema. Quem sabe ele pode aparecer aqui no nosso próximo episódio. E quem está com a gente aqui como a personagem dessa história é a Luciana Dias. Fala aí, Lu. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Dani, Danilo, Janine, boa noite para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem. A Luciana Dias está conosco porque ela é personal organizer e essa história de desdobre e organize é com ela mesma. E para confirmar isso tudo, a gente traz aqui a comentarista e psicóloga Daniele Hahnemann. Tudo bem, Dani? Tudo jóia, pronta para ajudar nessa desorganização ordenada. Ah, pois é, a Luciana confunde a gente, né, Dani? Mas ela não veio para confundir, não, ela veio para organizar. Bom. Pois bem, vamos lá aos nossos temas de hoje, dessa noite. Vamos ver. O primeiro tema, tarefa difícil. A conquista de um espaço de trabalho dentro de casa. Tema 2, o desafio da organização de adolescentes. Outra tarefa difícil, né, gente? Tema 3, família. É possível dividir o mesmo espaço produtivo? E o tema 4, os truques da manutenção da organização. Então vamos lá, começando com o nosso tema 1, a tarefa difícil. A conquista de um espaço de trabalho dentro de casa. Tenho ouvido algumas pessoas reclamarem de não ter espaço dentro de casa. Luciana, com a organização desdobrada, é possível resolver esse problema? Existe a possibilidade de avaliar a residência e detectar um espaço produtivo para quem se queixa de falta de local para produzir? Oi, existe sim, Janine. O propósito da organização desdobrada é exatamente esse: criar esses sistemas para um espaço produtivo com um sistema individualizado. E dentro da organização desdobrada eu também faço esse serviço de fazer uma avaliação, porque o home office, o espaço produtivo dentro de um home office, ele pode ser em qualquer local da casa. Às vezes pode ser no quarto, às vezes pode ser na sala. E às vezes a pessoa tem um local, às vezes um quarto que a gente chama de quarto de empregada, né? Tem alguns apartamentos que tem aquele banheiro, aquele quartinho que tem um banheiro. Então, vários lugares podem ser adaptados. E na organização desdobrada eu também faço esse tipo de avaliação. E aí são várias perguntas que têm que ser respondidas, porque aí depende, cada casa é um caso. Então, tem gente que já tem esse espaço, mas nunca percebeu, nunca teve um outro olhar. E tem gente que não tem esse espaço exclusivo, né? Mas pode montar um espaço produtivo ali no cantinho da mesa da sala, às vezes embaixo de uma escada, né? Tem várias opções. E depois vem toda a parte de mobiliário, que também você pode montar móveis pré-moldados, né, com as medidas que você precisa, bancadas retráteis. Tem várias opções que a gente pode adaptar para montar um espaço produtivo. E eu faço assim, essa avaliação no que pode ser transformado no espaço produtivo. Eu acho bem legal, Lu. Uma vez você me mandou umas imagens que eu adorei, que você dividiu o espaço com uma estante, uma pessoa trabalhava para um lado e a outra para o outro lado. Então, gente, quem quiser ter ideias Isso. boas,
Entre em contato com a Luciana, porque ela tem ideias maravilhosas. Outra coisa que eu vi também bacana, que tem uma pessoa que eu conheço, a Andréia, ela tem uma loja de aramados, e eu vi, ela botou várias opções de aramados, aí tinha um assim que era para esconder uma parede com defeito, ela botou o aramado e pendurou um monte de coisa, escondeu a parede. Então, assim, soluções existem, às vezes a gente não tem ideia, mas a Luciana tem, tá, gente? É uma infinidade de opções, na verdade, né? Eu já mandei para você também, e eu vou fazer publicações sobre isso também. Eu já mandei de um espaço produtivo feito num closet pequenininho. A pessoa aproveitou os espaços verticais do closet e embaixo ela montou uma bancada e ali virou um espaço produtivo dentro do quarto pequenininho, mas que vai funcionar super bem e totalmente personalizado, né? E aí fica com o seu cantinho. Dani, quando a pessoa se queixa de não ter um local para si dentro da própria casa, você acha que isso é comum de acontecer? Ou você acha que essa pessoa se anulou e permitiu que isso acontecesse? Olha, Janine, é provável que as duas coisas tenham acontecido. Quer dizer, é comum a pessoa não encontrar um lugar em si, e aí vale a pena a gente retomar o conceito de o que é o seu lugar no mundo. O próprio corpo é o lugar que você habita, a sua primeira grande moradia, né? Mais importante. Então, se a pessoa não estabelece um espaço para os próprios pensamentos, emoções, para as ações que ela ocupa no mundo, então é muito possível que ela também se descuide do espaço físico externo. À medida que ela vai trabalhando no autoconhecimento e vai sabendo quais são as ações que ela quer realizar no mundo, ela vai também marcando o lugar que ela quer ocupar. Então, é muito bacana que a Luciana e outros POs consigam desvendar um espaço, ajudar a pessoa a transformar um ambiente para ser um ambiente produtivo, mas sabendo que esse ambiente ele tem tantas formas que hoje em dia está muito comum também o coworking, que é um espaço neutro, que não tem o seu jeito necessariamente, mas você consegue ser produtivo, consegue trabalhar, desenvolver suas ideias, seus projetos ali. Porque o mais importante é você estar em contato com você. Então, quando a Luciana faz um trabalho customizado, que realmente traduz no espaço aquilo que a pessoa busca e que ela precisa para ela trazer para a prática o que ela tem de melhor conteúdo das ideias dela, aí você tem o melhor dos mundos. Mas, assim, vai precisar que a pessoa esteja presente, primeiro habitando o próprio corpo, com suas ideias e trazendo a sua palavra à frente, para então compartilhar essa proposta com a personal que vai auxiliar ela a configurar o ambiente que ela vai trabalhar. Muitas vezes, né, Dani, eu acho assim, às vezes ela realmente não precisava daquele espaço e de repente ela conquistou uma nova profissão e precisa de um espaço. E aí as pessoas às vezes não entendem, você não usar, o que agora você quer usar? Então, isso vale para todas as negociações, né? Vale para um espacinho na geladeira de uma nova prática alimentar, vale para um espaço, enfim, não só o espaço de trabalho. Essa luta pelo próprio espaço é bem típico da questão terapêutica, né? Da gente conseguir realmente ocupar, estar presente no próprio espaço. Não se trata de se impor, né? É de que você falou, é de se colocar, é de mostrar, opa, eu também preciso de um lugar aqui. É ter tanta presença que precise ter, então, um espaço físico que seja ocupado por essa presença. Se a pessoa está ali só de passeio, está ali de turista na casa, não vai ter prioridade com um espaço que poderia ser usado por outros. Né? Muito bom isso. Gostei disso, Dani. Deixa eu fazer uma colocação rápida aqui. Sim. Isso que a Dani falou é muito importante também, porque o fazer home office, fazer o trabalho remoto, você pode fazer em qualquer lugar, realmente. Você pode fazer no coworking, você pode fazer numa cafeteria. Então, é muito importante essa diferença, porque tem pessoas que precisam trabalhar em casa. E aí, a gente está falando desse espaço produtivo também. Quando a pessoa precisa trabalhar em casa, presencialmente, como a Dani falou, presencialmente no sentido de trabalhar com horário marcado,
tendo sua presença online, e tem que ter ali aquele espaço dele em que ele vai produzir, que esse espaço tem que estar organizado, esse espaço tem que estar personalizado. E aí existem essas duas vertentes, essa diferença. É verdade. Agora vamos para o nosso tema 2. Vamos lá. O desafio da organização de adolescentes. A adolescência é uma fase muito confusa e repleta de conflitos. Muitas vezes, esses conflitos se refletem no ambiente em que eles vivem. Luciana, como organizar o espaço de um adolescente, principalmente o de estudos, nesse momento de escola online? Bem, uma coisa que eu observei muito no meu trabalho e que eu acho que é um bom começo, tá? Eu acho que muitas mães, na maioria das vezes as mães fazem isso, eu acho que as mães têm que começar a atualizar esse espaço do adolescente ou do pré-adolescente. O meu filho, o Arthur, já é adolescente, vai fazer 14 anos amanhã. Então, muitas mães continuam usando os mesmos móveis, a mesma mesinha, né? Usando os móveis e tudo que tem em volta como se a criança ainda tivesse 8, 10 anos. Mas isso não é acusação, não, tá? Porque isso às vezes a mãe faz sem perceber. Ela pode estar querendo mesmo, ela está naquele apego ainda. Então, acho que o primeiro passo é esse: atualizar a idade do seu filho com o espaço dele. A segunda é o estudo online hoje, ele mais do que nunca a gente precisa de organização, porque a criança ela tem aquela aula ali, se ela dispersar em algum momento, dali já esqueceu. Então acho que mais do que nunca precisa de organização. Essa organização na minha casa, por exemplo, eu atualizei, né, a idade das crianças, eu tenho 2 filhos, atualizei mesa, atualizei camas, atualizei tudo de acordo com a idade deles. E para eles não se perderem, hoje, aqui, eu não estou na minha casa, não estou no espaço deles, mas eu faço simplesmente, eu escrevo numa folha de papel, escrevo não, eles escrevem numa folha de papel os dias que eles vão ter aulas, os dias que eles vão ter testes, e essa folha fica pendurada ali. Então, é criação de sistema autêntico, criação de sistema que funcione para aquele momento que está se passando, tá? Em relação ao estudo. A criação de um sistema que funcione para a criança daquela idade, da maneira do estudo que ele está fazendo. E a terceira é, depois de se adaptar, né, se atualizar esses móveis, a criança tem que saber também, o adolescente, não a criança. Tá vendo como é que nós mães deixamos nos levar? O adolescente precisa também ter essa responsabilidade dessa organização dele, do espaço dele, que também reflete na casa. E uma outra coisa muito importante é olhar essa organização com os olhos do adolescente, como funciona para ele, não como funciona para a mãe. Um exemplo, vive brigando porque o adolescente não coloca a roupa suja lá na área de serviço, dentro do cesto de roupa suja. Briga, se estressa, bota de castigo. Eu estou falando isso porque eu sei, tá? Porque eu já passei por isso. Então, o que você pode criar para esse adolescente colocar a roupa dele num lugar que não fique espalhado no quarto? Coloca uma cesta de roupa suja legal, de acordo com algum personagem que ele goste, né? Tanto para menino quanto para menina. Estou falando só de menino, não. Coloque um cesto de roupa suja dentro do quarto e ele vai ter responsabilidade de, quando for dia de lavar roupa, levar essa roupa suja para a área de serviço. E aí você vai criando sistemas de acordo com a idade, de acordo com a personalidade do adolescente, não de acordo com você. Eu acho que esse é o caminho mais fácil a se seguir nesse sentido, se falando de adolescente. Sim. E olha, gente, só lembrando que tanto o tema 1 quanto o tema 2 foram pedidos da nossa audiência. Nós estamos respondendo aos pedidos
que eles sugeriram como tema. Então, você também pode mandar o seu tema. E o que a Luciana falou, muito interessante, né? Como às vezes é difícil você colocar o adolescente no seu eixo, então arruma um eixo para ele, né? Para que ele entre no seu por por um outro caminho, né? Dani, como eu já citei aqui anteriormente, a adolescência é uma fase conturbada. Você acredita que os pais podem atrapalhar ainda mais essa bagunça na vida deles quando eles permitem que a bagunça se instale? Você sabe, Janine, permitir e ser permissivo são coisas diferentes, sabe? Dar espaço para que o jovem se expresse e consiga aprender a lidar com as coisas dele é necessário. Agora, ser permissivo no sentido de que esse comportamento vai contra as regras da casa, supondo que existam regras na casa, né? E que, enfim, ainda que tenha sido feita essa facilitação de um cesto customizado, de um personagem, alguma coisa que a criança goste, que é o jovem em transição na fase da adolescência, às vezes você facilitar demais se torna até permissivo. E a criança, o jovem, não percebe a diferença entre obrigação e sugestão. Isso me faz lembrar uma história rápida de colégio, quando se dizia que o uniforme era camisa de meia manga. E algumas pessoas teimavam de ir de camiseta. E teve um dia que um professor, que era coordenador na época, entrou na sala, e eu me lembro muito da expressão dele, assim, adulto indignado, mas precisando encontrar palavras para falar com o adolescente que não entende o que a gente fala. E ele dizendo assim, que um palmo de pano não era a diferença entre calor e inverno. E que então que a gente soubesse se organizar com aquilo, se eu soubesse lidar com aquilo. Então, acho que o ponto que os pais precisam, os responsáveis, quem tiver com essas pessoas em casa, né? Essas criaturas em transformação, né? Criança, um pouco jovem, que possa perceber qual é o momento daquela pessoa, qual é a melhor conduta, qual é o diálogo necessário, mas que não seja permissivo, mas que também permita algumas coisas, dê liberdade. Então, é negociação, sabe? É identificar que briga vale a pena brigar. Então, o que é mais importante é o estudo, é a roupa, é a cama arrumada, é o respeito na hora da refeição. Qual que é a oportunidade de desenvolvimento? Qual o momento educacional daquela semana e lutar por aquilo naquele período? E fazendo isso rotativamente, né? Assim, o trabalho educativo, Janine entende disso melhor do que todas nós, é um trabalho diário. Então, é nesse sentido. Olha, eu ouvi agora há pouco tempo de duas mães, tá? Uma tem filhos de 22 anos, a outra com filho de 25, filha de 25, 26. A com filho de 22 anos falou assim, eu acordo cedo porque eu preciso fazer o café da manhã do meu filho. Até que ponto isso é um carinho ou até que ponto isso é deseducar, de certa forma, né? E a outra falou, a minha filha tem 25 e não arruma a própria cama, quem arruma sou eu. Então, assim, acho que o segredo está no verbo, eu preciso, é ela quem precisa. Então, ela precisa ver que necessidade é essa, que é dela, que certamente não é da jovem. Dani. Mas aí, o que acontece? Chegou agora, ela quer mudar esse jogo e não está conseguindo, sabe? Então, eu acho que isso começou lá. Então, por isso que tem que prestar atenção que a adolescência mesmo, né, é uma fase crucial para você virar a chave, né? Sim, é dar responsabilidade, sim, responsabilidade do que está sendo feito, do que está sendo implantado. E como a Dani falou, ver qual briga você quer brigar, mas tem que brigar, no caso da educação, né, que eu estou falando. Educar não é fácil. Né? Às vezes é mais fácil dar um presentinho para o filho ficar feliz do que chamar atenção ali na hora que precisa, né? Nossa. Bom, vamos ao nosso terceiro tema de hoje. Família. É possível dividir o mesmo espaço produtivo? Nesse período de isolamento, nós temos marido e esposa trabalhando de home office.
e os filhos também estudando em casa. Luciana, é possível dividir o mesmo espaço ou cada um tem que ter o seu? Bom, essa pergunta a resposta é que cada um tem que ter o seu, né? Mas não, nem sempre é possível. E aí sim a gente entra de novo na negociação, a adaptação, às vezes a adaptação do próprio espaço produtivo, e se falando do marido e da mulher que trabalham em casa. Pode se adaptar com, como eu te mandei, por exemplo, a foto que se colocou uma estante vazada, né? Então um ficou de um lado, outro ficou de outro. Pode-se colocar um biombo separando eles. As crianças, as crianças é bom que elas estejam no espaço delas para elas estudarem, porque elas estão muito mais suscetíveis à distração. Mas também, se não for possível, adaptar horários para que seja feito isso, né? Eu tive até uma chamada de vídeo com a Dani, e vou até citar aqui um exemplo dela. Enquanto eu estava falando com ela estava com o filho dela, mesmo a gente se falando, porque estava na hora do marido estar em reunião, do marido estar num lugar mais reservado. E aí são as negociações e as adaptações, que pode ser tanto física, né, quanto a conversa dentro de casa. Olha, agora nesse horário vocês vão fazer isso, 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 a mamãe vai fazer isso, isso, e o papai vai fazer isso. Essa é a única maneira, com organização, principalmente na rotina. E essa negociação, eu até tenho uma cliente de mentoria que eu estava atendendo, e o filho dela pequenininho chamando ela assim para ela, mamãe agora está trabalhando. Aí ele falou, eu quero ir ser menino de rua, porque aqui ninguém me dá atenção. Então a criança vai fazer a chantagem que ela puder, né? Para ter atenção dos pais. Depende dos pais que dá o limite ou não ali, né? Dani, você acredita que existe um sistema de hierarquia para dividir os espaços dentro de casa ou todos devem opinar nas escolhas? Como organizar essa divisão no contexto familiar? Excelente pergunta. A hierarquia, ela é natural. A gente sabe que na natureza é assim, né? A gente tem quem veio primeiro pega o lugar na janela, não é assim? Então, todos podem dar opinião, e dar opinião não quer dizer que tenha direito de decisão. O poder de decisão continua sendo da liderança. E na casa vai existir uma liderança, que se houver uma família de pais, por exemplo, o casal vai ser a liderança conjunta e os filhos vão seguir as regras da casa, assim como qualquer outro sistema familiar, institucional, educacional, vai acontecer desse jeito. Então, é possível que opinem, é importante ouvir opinião, incluir. Existem sistemas que funcionam muito bem de maneira mais democrática, onde as pessoas conseguem, com maturidade, ter igualmente a voz, mas é um processo que a gente não conhece ainda no nosso dia a dia. Estamos para aprender. Vamos buscar por isso, viu, Janine? Ah, sim. Com certeza. Cada dia a gente aprende uma novidade, né? Estamos buscando um novo normal aí. Bom, vamos, gente, então, para o nosso último tema de hoje, o tema 4, os truques da manutenção dessa organização. Ok, os espaços já estão definidos e cada um cuida do seu. Luciana, existe algum truque para que todos se responsabilizem em manter seus espaços organizados? Sim, existe. O truque principal é cada um ser responsável por fazer a sua organização, aliás, por não desorganizar os espaços, nem deles e nem o da casa. A criança, voltando àquele exemplo do cesto de roupa suja, o cesto de roupa suja, quando é colocado lá, é para ele saber que não é para deixar a roupa no chão e nem pela casa. Então, essas coisas são negociáveis, são ensinadas, né? Porque não adianta, a gente não consegue cobrar quando a gente não ensina. Se você ensina como funciona a casa de vocês, aquilo ali tem que ser uma regra e aquilo ali tem que ser cumprido. Porque se ele desorganiza
eu, como mãe, por exemplo, organizo, recolho as roupas sujas e tal, nananã. Ele não tem nenhum trabalho, ele não tem a responsabilidade, não vai haver manutenção, vai estar sempre bagunçado, vai estar sempre desorganizado. Agora, se você ensina o que tem que ser feito e não faz por ele, por eles, pode ser a filha, o filho, o marido, a avó, a mãe, não faz por eles, cada um tendo a sua responsabilidade, esse é um truque de manutenção. Aliás, eu acho que é o mais eficaz que existe, na minha opinião. É uma questão de responsabilidade, né? Exatamente. Exatamente. Dani, alguns nascem com o dom de serem mais organizados que outros, ou isso é uma questão de educação e costumes? Isso é as duas coisas, porque a educação e os costumes, eles também são herdados pela genética e por uma epigenética, que é onde entram justamente os fatores culturais, os fatores que a gente aprende ao longo do tempo, ao longo da vida, enfim, das vidas das nossas famílias, das pessoas com quem a gente veio convivendo. Então, na verdade, a gente tem essas duas qualidades juntas que fazem com que a gente consiga estabelecer hábitos e rotinas. Então, na verdade, a busca desse bem-estar, desse lugar de responsável, que foi que a Luciana comentou, depende muito do autoconhecimento. É aí que o processo terapêutico faz diferença. É importante que a pessoa conheça o que fica bom para ela, o que fica bom para a comunidade em que ela habita, para que de forma eles consigam negociar e combinar o que é possível para manter essa organização, para manter as coisas em ordem, para que faça bem-estar e diminua todo o ruído que a bagunça costuma trazer. Então, a gente já viu, né, que tudo depende de educação, combinação, né, E autoconhecimento. E autoconhecimento, verdade. Gente, nosso último tema foi esse da noite, então nosso programa está acabando e vamos lá, né? Tem que ter o ar. Então, gente, vocês que estão nos assistindo, que estão dando audiência para a gente, continue nos assistindo. E quem gosta do programa, divulga para os amigos. Se inscreve no canal, seja original. Marca o sininho para receber as atualizações. Participa com a gente no chat. Nosso programa de quinta-feira, às 9 da noite, a sua presença, o seu comentário é muito bacana, tá bom? Então, até a próxima quinta e boa noite.